Papai do Céu mostrou um amor muito grande por todos nós. Beijo. Hoje eu vim aqui para dizer o que significa Páscoa para mim. Jesus, ele está vivo, por isso celebramos a Páscoa. Feliz Páscoa! Páscoa não é só coelhinho e chocolate. Páscoa é Jesus vivo. Feliz Páscoa. Quando chega a Páscoa, eu lembro que Jesus vive. Feliz Páscoa! Jesus mostrou um amor tão grande por mim e por você. Não é só chocolate e nem coelhinho. Não é só isso. É Jesus vivo. Feliz Páscoa! Ai, Jesus, Para. sempre! Feliz Páscoa! Jesus é amor! Não esqueça a nossa Páscoa! Foi o coelhinho que morreu na cruz. Foi crucificado, foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. No domingo de manhã ele ressuscitou. O coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado Foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. No domingo de manhã ele ressuscitou. Foi o coelhinho que morreu na cruz. foi crucificado, foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Porque Domingo de manhã ele ressuscitou. Não foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi? Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Não foi o coelhinho que morreu na cruz. quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Eu amo você, meu papai do céu. Boa noite, igreja, graça e paz. Eu quero te cumprimentar com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos reunidos aqui nesse domingo de Páscoa, final, de domingo de Páscoa, para celebrar o nome do Senhor. E às vezes a gente fica perguntando, quais são os motivos que a gente tem para louvar o nome de Deus? Se você acredita em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, hoje, no calendário cristão, é onde a gente celebra o principal motivo. O principal motivo é que Deus tira o sofrimento do ser humano, Ele tira de nós toda desesperança, Ele tira de nós o fardo da angústia de não saber para onde vamos, e Ele vem trazer uma mensagem muito clara: eu sou o dono da vida. Eu sou o dono da vida. E eu trago sobre vocês a esperança de que a sua vida aqui passageira não tem um fim em si mesmo. Ela tem uma continuidade. E quis Deus colocar Jesus Cristo, Deus encarnado no nosso meio, para padecer, para sofrer pelo meu erro, pelo teu erro. Mas simplesmente não foi isso. Ele quis também trazer sobre nós a mensagem da esperança. E essa mensagem está no fato de que a crucificação de Jesus Cristo na cruz, ela é a remissão dos nossos pecados. Mas a ressurreição de Jesus é o conteúdo que diz assim para mim: a minha vida não acaba aqui. É esse Deus que nós exaltamos. É a esse Deus que nós louvamos. E nesse domingo de Páscoa eu quero convidar você a engrandecer o nome desse Deus. Canta conosco, exalte o nome do Senhor, ore, oferte, ouça, se motive. Se você não tem motivos hoje na sua vida para adorar o nome do Senhor, se motive por esse motivo. O teu Deus é o dono da vida. Vamos louvar o nome do Senhor?
Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Para sempre exaltado nos céus. Eu quero que você acompanhe comigo um texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 28, que diz assim: passando o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como de um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, e como acabei de dizer a vocês. E retirando-se elas apressadamente dos sepulcros, tomadas de medo e de grande alegria, correram para anunciar isto aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro deles e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá eles me verão. Essa é a esperança nossa, irmãos. Como eu disse no começo do culto, essa é a esperança de todo aquele que professa Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Que o nosso Deus, Ele não é só um Deus aqui do nosso meio, da nossa terra, que veio aqui promover o reino dele sobre os vivos. Esse Deus é o Deus que tem poder da criação. Que a palavra dele é a palavra que cria, que, como disse lá em Ezequiel, que um vale de ossos começam a fazer barulhos e começam a criar nervos e carne e pele, e de repente vem o sopro da vida e se torna um exército. Esse Deus que tem o poder da criação, que tem o poder da vida, e que mostrou isso através de tantos milagres, mas na presença de Jesus Cristo aqui, nos diz que a esperança é daqueles que creem, a esperança é daqueles que colocam todas as suas forças nesse Deus. Isso é a Páscoa, isso é celebração, isso é louvor àquele
Deus que merece. Ora comigo. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque nós temos a imensa alegria de saber, Deus, que em Ti a nossa esperança não é perdida. Em Ti, pela nossa fé, nós cremos, Deus, que a nossa vida não termina aqui. Em Ti está o poder da ressurreição, em Ti está o poder da vida. Senhor Todo-Poderoso, que está em todos os lugares, que conhece todo o nosso coração, nós clamamos ao Senhor, Pai, que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa celebração, as nossas orações, as nossas contrições, os nossos pedidos de perdão. Que o Senhor receba, Pai, no seu trono, o nosso culto, Pai. Que nesse dia agradecemos ao Senhor. Agradecemos pela salvação que temos. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Meu irmão, minha irmã, nós estamos aqui comemorando hoje a Páscoa. Você viu agora como está gravado, não lembro, não sei se vai entrar antes ou depois, mas acho que você vai ver daqui a pouco a apresentação das crianças. Você vai ter uma palavra direcionada para isso, mas eu queria te incentivar que nesse dia de Páscoa, mesmo que esteja no finalzinho aí, se você ainda não teve nenhum momento em família da Páscoa, se o teu momento de família da Páscoa foi uma troca de chocolates, que por sinal lá em casa tem, lá todo mundo é meio doceiro, mas se foi só esse momento, que você tem um outro momento. E se você não tem a intenção de fazer um momento teu ali com a tua família, faça desse culto esse momento com a tua família. Porque se tem uma coisa no calendário cristão que vale a pena ser celebrado todos os anos, é a Páscoa. Aquele que nos amou primeiro, aquele que entregou o seu filho primeiro na cruz, para que depois você tivesse a oportunidade de aceitá-lo. Não antes, depois. Eu quero convidar você a ter esse momento desse culto em família, de agradecer a Deus, porque Ele mandou seu filho para morrer e esse filho ressuscitou também. Amém? Irmãos, nós estamos vivendo hoje um momento muito bom. Vivemos ontem, né? Que hoje é domingo. Hoje aqui, porque eu estou gravando no sábado. Olha a confusão na minha cabeça. Nós estamos tendo uma celebração a Deus através de doações. Todo mundo sabe que tem muitas pessoas passando por dificuldades nesse momento, porque a economia está indo muito mal, né? Muitas pessoas sem trabalho, muitas pessoas trabalhando sem salário reduzido. E são inúmeras as situações. A gente vive aí todo dia, você fica sabendo de muita desgraça e muita dificuldade. A nossa igreja, no sábado agora, ela está distribuindo mais de 100 refeições para pessoas que precisam. Não me cabe saber aqui se essas pessoas são más ou boas, né? Não me cabe. Me cabe saber que estão com fome, né? E que Jesus provavelmente faria o milagre da divisão da comida se tivesse aqui no nosso meio. Então, a diaconia, conselho missionário, tem até presbítero envolvido nessa, né? Nós estamos aqui gravando o culto e eles estão distribuindo. Eu queria que você soubesse que você, como membro da igreja, faz parte disso, porque você abençoa, porque você oferta, porque você contribui, porque você ora, porque você está junto, né? Você faz parte disso, é uma extensão do reino de Deus que se vai através dessa ação. E que Deus abençoe a nossa igreja para que a gente continue assim, e não só continue assim, mas cresça assim a cada dia. Amém? Eu quero agora chamar você a adorar o nome do Senhor, a louvar o nome dEle, através de cânticos. E desse primeiro cântico aqui, a gente sempre, no primeiro cântico do louvor, a gente sempre fala da nossa arrecadação, dos nossos dízimos e das nossas ofertas. E a nossa igreja, ela tem essa tendência generosa, vou dizer assim, né? E eu queria até aqui compartilhar com os irmãos que no meio de tantas dificuldades, a nossa igreja tem se mantido fiel nas suas ofertas, nos seus dízimos. E eu vejo que Deus tem despertado outras pessoas também a ofertar e a dizimar, porque a nossa arrecadação no mês passado ela aumentou, né? Que milagre é esse, né? Que coisa é essa, né? É o povo se unindo. E eu queria dizer para você, aquilo que você investe aqui dentro dessa igreja, nós temos sempre a convicção de que é
investimento no reino de Deus, seja através de mandar para missionários, seja através de sustentar a vida dos pastores, seja através de sustentar esse templo que é onde a gente se reúne, seja através das doações que fazemos através da mesa diaconal, que tem feito um trabalho muito bonito, seja através dos investimentos que a gente faz na educação cristã que é desenvolvida nessa igreja, nas revistas que compramos. Tudo aquilo que você investe, a gente entende que volta para o reino de Deus. E nesse momento, se estivéssemos presentes, você traria seu envelope até aqui na frente no gasofilácio. Hoje a gente não tem, mas você vai ver aí, tem o Pix da igreja agora, tem a conta. Vamos louvar o nome do Senhor e que esse momento seja também o momento da nossa entrega dos dízimos e as ofertas. Boa noite, irmãos. É uma alegria estarmos aqui para louvar a Deus. E essa música, ela fala: bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. E mesmo que a gente não esteja aqui presente na igreja física, que a gente possa estar como igreja adorando a Deus nas nossas casas, porque Deus nos deu esse privilégio de poder adorar Ele quando Ele deu seu Filho para morrer no lugar de nós. Então que a gente possa louvá-lo de todo o nosso coração, com muita alegria, por esse dia de Páscoa que a gente pode viver de novo. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Da mesma forma que a gente agradece a Deus entregando os nossos dízimos e as nossas ofertas, essa música que a gente vai cantar também fala: por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer. Então não é só pelo que Deus nos dá, mas é pelo que Ele é. Que a gente possa agradecê-lo por tudo que Ele tem feito na nossa vida e principalmente porque
o maior presente Ele nos deu, que é a vida eterna. Então que a gente possa ser sempre grato a Deus por isso, porque sem Ele a gente não teria perspectiva de vida após morte. E graças a Ele a gente tem a vida eterna. Então que a gente possa agradecê-lo por mais esse privilégio de poder celebrar a Páscoa, por esse privilégio de poder viver mesmo em meio às dificuldades que a gente tem enfrentado. Que a gente possa ser sempre grato a Ele por tudo. Tudo, tudo, tudo. Tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. E tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Muito obrigada, Pai, por mais esse dia. Muito obrigada porque a gente celebra, ó Deus, pelo dia da sua morte e também pelo dia da sua ressurreição, ó Deus. Muito obrigada porque por meio disso a gente pode viver hoje, ó Deus. Te agradeço porque o Senhor nos ama de uma maneira que a gente não entende, capaz de dar o seu único filho. E obrigado, ó Pai, porque é por meio disso que a gente tem a vida eterna, a gente tem a salvação. E nós só temos a agradecer, ó Pai, pelo seu amor, pela sua graça e por tudo, ó Deus, que o Senhor tem sido nas nossas vidas. Muito obrigada, Pai, por mais esse dia. Muito obrigada por esse louvor. Receba, ó Deus, os nossos louvores a Ti. E que o Senhor, ó Deus, também da mesma forma continue nos abençoando com os nossos dízimos que nós entregamos à sua casa. Que o Senhor abençoe a cada irmão, ó Deus. Muito obrigada por tudo e é isso que eu te peço, agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmão, quero convidar você agora a meditar um pouco na palavra de Deus.
Quero convidar você a abrir comigo no Evangelho de João, capítulo 21, versículos 15 até o 17. Nós vamos ler esse texto, vamos fazer uma oração e vamos meditar um pouco. Assim como eu sempre faço, eu peço nesse momento que você se esforce para manter a sua atenção. Como eu sempre digo, se estivéssemos todos aqui dentro do templo, qualquer ruído, qualquer barulho maior que esse já seria automaticamente silenciado, pela expectativa de que todos têm de manter o silêncio. O que muitas vezes não é uma realidade do lugar onde a gente está, não é verdade? Às vezes a gente está num momento, num local que não é tão propício, mas eu quero te convidar a se esforçar, assim como se estivéssemos dentro do templo aqui, para que você mantenha a concentração, mantenha o silêncio, para que você medite sobre as palavras que vão ser faladas e lidas e que no final de tudo isso valha a pena para a sua vida, vale a pena para o teu crescimento, vale a pena para a tua edificação. Nós estamos hoje, como eu já disse anteriormente na liturgia, falando sobre a Páscoa. Nós estamos comemorando a Páscoa e propositalmente eu escolhi um texto que fala de Páscoa. Eu queria dar hoje uma outra visão, não diferente daquela que já temos, de que Jesus Cristo é ressurreto e através dele temos a esperança da vida eterna, mas andar um pouquinho com você nesse caminho, nesse tema da Páscoa. Quero lembrá-los também que nós estamos nesse mês de abril, iniciando com o primeiro final de semana com Páscoa, que é a comemoração. E nós vamos estar falando durante todo esse mês sobre um tema importante para a nossa vida, para a nossa igreja e para o mundo cristão, que é falar um pouquinho de salvação. Abra então lá comigo, João, capítulo 21, versículo 15. Jesus e Pedro. Só para te contextualizar, nós estamos aqui já com Jesus Cristo ressurreto. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Vamos orar ao Senhor? Pai, te peço nesse momento, Deus, a tua iluminação. Eu peço ao Senhor, ó Pai, que o Senhor traga sobre nós uma quietude nos nossos corações e nos nossos pensamentos. Que esse momento aqui de meditar na Tua Palavra, Pai, ele sirva para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para a nossa edificação, se necessário para a nossa exortação. Mas Deus, nós como filhos do Senhor, reverentes, com respeito, filhos dependentes do Pai, te clamamos, Pai, que o Senhor faça a Tua obra na nossa vida, através do Teu Espírito Santo. Amém. Amém. Eu queria rapidamente falar uma coisa que para 99% das pessoas que estão me ouvindo já é uma realidade, que é o significado da Páscoa. É claro que se você olhar a Páscoa como Jesus Cristo, você vai olhar lá para o Novo Testamento, para o Antigo Testamento, e no Antigo Testamento você vai ter uma outra concepção de Páscoa. A Páscoa, no Antigo Testamento, ela tem uma origem na tradição judaica,
que é nada mais do que a comemoração de uma libertação da escravidão do Egito. Lá no Antigo Testamento, quando se comemorava a Páscoa, até eles comemoram até hoje, é a celebração dessa libertação do povo do Egito. Claro, na leitura nossa para o Novo Testamento, nós, pessoas cristãs, ou seja, que professam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a festividade da Páscoa não é mais a libertação do povo do Egito, apesar de sabermos que no seu princípio foi isso. A Páscoa representa, sim, a ressurreição de Jesus. Lembro, a Páscoa, ela muitas vezes ela é lembrada como a morte, mas o sentido real da Páscoa e por que ele ganha relevância e mais, por que confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, está no ato da sua ressurreição. Jesus, o Filho de Deus, ressurgiu dentre os mortos, que era a esperança já falada lá no Antigo Testamento, que ao terceiro dia ele ressurgiria. E essa data ela é colocada para nós no primeiro domingo após a lua cheia que ocorre na primavera lá no hemisfério norte e no outono aqui no hemisfério sul. Então é essa data que é colocada aqui como a gente comemorar a Páscoa. Muito bem, Mateus, está muito claro, você não disse nada diferente do que eu já vi na minha escola bíblica dominical, do que eu já vi inúmeros e inúmeros pastores e professores falando. Eu queria andar um pouquinho com você então e perguntar para você qual é o sentido para o cristão. O que significa, então, na prática para nós, Jesus Cristo ressurreto? A comemoração da Páscoa, que é Jesus morreu, mas no terceiro dia ressuscitou. Olha só que interessante. Aqui nós respondemos muitos, talvez o maior enigma da nossa vida, né? Que é aonde está o poder da vida, aonde está o princípio, o meio e o fim da vida. E aqui em Jesus Cristo, a ressurreição, ele traz a mensagem de que o nosso Deus tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Tanto é que Jesus passa pela morte física terrena e ao mesmo tempo ele é ressurreto. Esse é o centro da fé cristã. Deus é o dono da vida. E você já deve ter feito essa oração. Eu acho que eu faço em quase todas as minhas orações. O Senhor é o dono da vida. O Senhor é o Todo-Poderoso. Ele tem o poder da ressurreição. Ele regenera. Ele recria, ele faz novamente aquilo que foi desfeito. A morte não tem poder sobre a grandeza de Deus. E que mensagem gostosa nos momentos atuais que nós vivemos, não é verdade? Aonde a gente vê tantas e tantas pessoas perdendo as suas vidas, e a esperança desse Deus que regenera, que ressuscita, que traz a vida, ela é uma esperança gratificante, ela traz um refrigério, ela traz uma esperança, ela traz uma alegria, né? A ponto de nós conseguirmos muitas vezes sorrir com os nossos lábios diante de uma situação difícil, mas o sorriso é daquele que sabe que no final a vitória está em Deus e esse Deus tem o poder sobre a vida. Interessante, eu vi uma reportagem semana passada ou retrasada, sobre essa questão de muitas pessoas que estão perdendo a vida, e na reportagem, eu não sei a tendência da pessoa que escreveu o texto, mas estatisticamente estavam validando que o crente, o cristão, aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele tem menos medo da morte do que aqueles que talvez não tenham a sua fé colocada em Deus nenhum, ou eu sozinho aqui nesse mundo, né? Então, nota-se nos inúmeros funerais que estamos vivendo nos momentos atuais, que aquele que crê em Jesus Cristo, ele fala da morte com mais facilidade, ele crê com mais tranquilidade que a saudade que ele vai ter daquele ente querido é
é um momento passageiro e que esse momento da morte física pode chegar para nós também, mas que depois existe o depois. E isso que é o bonito, isso que é o belo, isso é que nos faz manter a esperança, isso é que nos faz ser pessoas que, em momentos difíceis como esse, se mantêm firmes, esperançosos e dizem: olha, eu estou firme e confiante, porque a minha fé, a minha crença, me dá a certeza de que isso aqui não é um fim em si próprio. É sobre esse poder que nós comemoramos e que isso reflete muitas vezes até no próprio comportamento do cristão. Não é aquele que quer crer mais ou crer menos. Eu não quero colocar aqui categorias e valores de fé. Mas fato é, aqueles que professam Jesus Cristo como Senhor e Salvador têm sim uma melhor capacidade de lidar com essa morte terrena. Nesse sentido, então, a Páscoa ela deve ser entendida como um fato que foi consumado, ou seja, Jesus Cristo morreu e ressuscitou, e que o crente deve esperar então o quê? A ressurreição dos mortos. Sim, a Páscoa vem dizer para mim que a minha vida não finda aqui, e isso, para aqueles que creem, e que conseguem crer com uma legitimidade intensa, isso é maravilhoso. O fim, então, da ressurreição dos mortos é aquilo que me satisfaz, certo? Eu diria meio certo. É também. Eu vou colocar também nessa situação. E eu quero começar agora a entrar um pouquinho com você nessa questão da salvação que eu falei até agora, mas dentro de um contexto de uma preocupação de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele, enquanto esteve aqui, ele tinha várias e várias situações que ele queria deixar pronta para os seus discípulos. E uma das grandes preocupações de Jesus Cristo é que ele estava muito, muito interessado em manter a fé daqueles que continuariam vivos aqui depois da sua morte e ressurreição. Até porque a sua ressurreição, ela teve um momento terreno, mas logo ele foi alçado aos céus. A preocupação, a intensificação de Jesus logo depois de ressurreto era com a fé. Ele tinha essa preocupação com a fé dos seus que ficaram. Tanto é que Jesus Cristo, depois de morto, ele poderia simplesmente morreu, ressuscita e volta aos céus. Ele precisou reaparecer, ele precisou se mostrar para aqueles que estavam esperando a ele. Ele precisou mostrar as suas mãos, como nós falamos domingo passado para o Tomé. Ele precisou voltar e falar: Tomé, pode tocar aqui. Ele precisou andar novamente lá com os discípulos de Emaús, que estavam voltando para a sua aldeia, desenganados, desesperançados. Ele apareceu novamente a Maria Madalena. Ele apareceu aos 12. E Jesus Cristo conversa com Pedro. E aqui a gente entra numa conversa de Jesus Cristo muito bonita com os dos seus discípulos. O Pedro, o nervoso, né? o imperativo, né? O Pedro, o bravo, eu não sei como é que a gente quer chamar ele, mas Jesus Cristo, nesse seu retorno, em reavivar a fé daqueles que estavam ali, que ficaram, ele tem uma conversa com o seu discípulo, que depois foi chamado de apóstolo, o apóstolo Pedro. E nessa conversa aqui que Jesus Cristo tem com Pedro, ele mostra um interesse particular, Jesus, que vão além dos interesses pessoais. Se você for perceber, a conversa de Jesus Cristo, em nenhum momento aqui com Pedro, ela está relacionada: olha, Pedro, eu morri, ressuscitei e agora você pode crer na vida eterna por causa de mim. As aparições de Jesus Cristo, não só para Pedro, mas para com todos os outros que ele apareceu, ela tinha uma preocupação que era além dos interesses pessoais. E eu quero abrir um parênteses aqui. Apesar de nós sabermos lá no íntimo do nosso ser o que nos interessa em Deus,
Entenda o que eu estou falando. No íntimo do seu ser, você sabe o que te interessa em Deus. Você sempre vai se deparar com situações que exigem do cristão muito mais do que os próprios interesses pessoais. E eu não quero aqui que você leve para um lado de pesar da consciência, de martírio para sua consciência, a questão daquilo que te leva para perto de Deus, os interesses que te levam para perto de Deus. Mas há sim de pontuar que Jesus Cristo, a sua grande preocupação era reavivar a fé daqueles que ficaram depois que ele morreu, e quando ressurreto ele precisou se mostrar para esses, para trazer a esperança novamente e dizer para eles, eu sou o dono da vida, mas que nessas conversas de Jesus Cristo com os seus discípulos, ou àqueles que ele apareceu, Jesus Cristo ia além, e pedia um pouco mais do que os interesses pessoais daquelas pessoas que buscavam Jesus Cristo. Então, se tem vamos dizer assim, um culpado por nós falarmos de uma universalidade de Deus para toda a humanidade, ou seja, Deus veio para todos, não é como algumas religiões, eu cito aqui a mais próxima que nós conhecemos, que é a judaica, que Deus é para uma seleção de um povo específico, uma raça sanguínea. O culpado de tudo isso, se assim vocês me permitem expressar, é o próprio Jesus. Em nenhum texto, presta bem atenção, lê lá, Mateus, Marcos, Lucas e João. Em nenhum texto, pega só depois que Jesus ressurge. Ou seja, Jesus morre, sexta-feira, passam 3 dias, Jesus Cristo ressuscita. Todas as conversas de Jesus Cristo pós-ressurreição. Todas as conversas de Jesus Cristo com as pessoas que ficaram, que ele precisava reavivar a fé nelas. Olha, a esperança, o dono da vida está aqui, eu sou o Senhor Deus. Todas as aparições de Jesus, as conversas de Jesus Cristo, em nenhuma delas você vê Jesus Cristo falando assim, olha, eu vim aqui para testificar para você que agora você pode crer na vida eterna. Em nenhum momento você vê os discípulos falando, obrigado Senhor, porque agora o fato de eu te ver ressurreto, eu posso crer na vida eterna. O final dos 4 evangelhos, os assuntos finais, se você for ver após a ressurreição de Jesus Cristo, Jesus sempre deixou uma situação, eu vim reavivar a tua fé, reticências. Vamos continuar o assunto. Isso porque ele deixa em todos os evangelhos uma missão. Uma missão que eu digo aí, para os que não têm tanta fé, missão impossível, que é amar o mundo. Amar o mundo. Amar o mundo. Levar o amor de Jesus para o mundo. Se você for ver, a mensagem que Jesus Cristo volta ressurreto para deixar Mateus, ide por todo mundo, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lê em Marcos, Marcos é o mais sintético, ele é o que sintetiza mais, tem pouca coisa sobre isso. Mas Mateus, Lucas e João, todos eles, as conversas de Jesus, traz essa mensagem. A conversa de Jesus com Pedro qual que é? Pedro, você me ama? As respostas de Pedro para ele, sim, você sabe que eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. A conversa com Jesus Cristo, então, nessa passagem que nós lemos, irmãos, é a seguinte: Pedro, você me ama? E diante de uma resposta afirmativa de Pedro, Jesus Cristo fala, apacenta as minhas ovelhas. Me parece que a condição para que se faça o trabalho de Deus é que você o ame. E se não tiver esse amor, provavelmente nós vamos ter muita dificuldade de exercer aquilo que Deus pede que nós façamos, enquanto estamos tendo essa passagem aqui nesse mundo. Então eu quero colocar aqui para você
que Jesus Cristo deixa muito claro na conversa com Pedro que é necessário que haja um amor por ele. E o que eu vejo é que o amor aqui por Jesus Cristo é então um critério para se dizer cristão ou não. Pelo menos é o que Jesus coloca aqui para Pedro. E eu queria falar um pouquinho sobre esse desejo, essa paixão, esse amor, esse sofrimento que podemos ter por esse Deus. E eu queria dividir rapidamente aqui para vocês o amor em duas visões. E eu quero chamar essa visão de amor imaginativo e amor ativo. Amor imaginativo e amor ativo. O amor imaginativo é o amor do mundo das ideias. É aquele entendimento que você tem altruísta de valor. São as benevolências das palavras. É você segurar o teu ímpeto, segurar o teu eu. É não entrar numa confusão. É desejar que tudo se vá bem. É desejar que Deus realmente reine sobre esse mundo. É, talvez até orar para que esse Deus realmente entre nesse mundo e o seu reino seja completo. Que o amor de Deus chegue a todos. E que ao final todos sejam um. E você vai perceber que o que eu estou falando aqui nada mais é do que repetições de passagens bíblicas daquilo que Deus deixou como ensinamento através do seu Filho Jesus Cristo. E que apóstolos, discípulos e homens e mulheres de Deus escreveram e deixaram aqui. Esse amor imaginativo que está dentro de nós, que é um desejo, que é uma coisa que está na nossa mente, nada mais é do que um desejo que as pessoas melhorem, de que elas sejam boas, de que tudo se vá bem. É um olhar compassivo, é um olhar de enternecimento, é um olhar de eu não quero que a maldade, que a ruindade, que a enfermidade, que o sofrimento esteja sobre esse mundo. Ele quer algo imediato. Ele quer que as coisas mudem da água para o vinho de maneira imediatista. Esse é um amor que todos nós, ou porque lemos, ou porque vimos, ou porque sentimos, desejamos. É muito difícil, a não ser que essa pessoa esteja tomada realmente de algum tipo de rancor e de ódio muito grave, e que os seus desejos pessoais transpassem as obras de Deus na sua vida, todos nós concordamos de que tudo isso que eu falei aqui é o desejo nosso, é o desejo da igreja, é a oração. Contemplamos, cantamos, pedimos, clamamos para que isso realmente aconteça e que esse reino de Deus chegue até nós e que esse reino de Deus transborde, que se complete e tenhamos vida plena, e não só eu. Não só o Mateus, não só o pastor Roberto, não só a minha família, não só os meus entes queridos, não só aqueles que eu sou afim, que eu tenho um olhar bom, mas que esse amor transborde e mude toda a humanidade. Você há de convir comigo que eu e você temos sim dentro de nós esse amor imaginativo. Que está muitas vezes, sim, na grande maioria das vezes, não em todas, mas na grande maioria das vezes, está na oração de cada um de nós. Está na oração daquele que é cristão. Deus, que o teu reino venha, que teu amor transborde.
E eu quero falar agora um pouquinho para você sobre o amor ativo. Esse, ao meu ver, é o amor que Jesus suscita em Pedro. Provoca, instiga em Pedro. E as 3 perguntas propositais a Pedro, eu estou fazendo aqui a minha interpretação, e eu espero que isso chegue até você e que Deus fale com você, é que elas estão aqui para deixar esse assunto mais claro. A insistência de Jesus, a forma como Jesus coloca, as três vezes que ele repete a mesma pergunta, elas estão muito além do que a divisão que se faz hoje, de que aqui tem 2 palavras como amor. Quando Jesus Cristo pergunta, o verbo é ágape, ou seja, esse amor altruísta e divino, e as respostas de Pedro, elas são com um amor filéu, que é um amor terreno, que é um amor humano. Mas elas vão além disso. Essa interpretação de estudo bíblico, teológico, ela pode sim ser factível ou não, pode estar aqui o ágape, e na resposta de Pedro pode estar o amor filéu, não tem uma definição de que isso é o divisor de águas ou não, mas tenho para mim que o fundamento que Jesus Cristo coloca é que o teu amor tem que apacentar ovelhas. O teu amor por mim faz você apacentar ovelhas. A insistência de Jesus com essas 3 perguntas, elas vão muito mais do que ser um simples comparativo, quando Pedro lá atrás nega Jesus Cristo 3 vezes antes da sua morte de cruz. Que Pedro nega, e ele diz, Jesus Cristo fala, você antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro nega 3 vezes, e aqui nós temos 3 confissões de Pedro, de que ele ama Jesus Cristo. Mas eu vou além nesse texto. O que Jesus Cristo pede aqui a Pedro é que a morte e principalmente a ressurreição de Jesus Cristo precisa sim provocar uma fé em você a ponto de que você ame a mim, seu Deus, Jesus Cristo, e que esse amor provoque em você o desejo de apacentar as minhas ovelhas. Ou seja, Jesus Cristo pede para que nós partamos para a ação. Apacente as minhas ovelhas, Pedro. É isso que eu preciso. Se você quiser trocar por outras palavras, vai para Mateus e ouça, ide por todo mundo e pregai o evangelho e faça discípulos. O que é apacentar no contexto religioso, cristão nosso? Apacentar é o pastor que apacenta, que leva a ovelha para pastar, que está no pasto e cuida da ovelha enquanto ela pasta, enquanto ela come. É aquele que cuida para que os perigos não se cheguem a essas ovelhas. E aqui a gente pode abrir alguns pormenores desse apacentar, que muitos podem chamar de discipular, outros podem chamar de cuidados físicos e materiais, outros podem chamar de cuidados espirituais, outros podem chamar de cuidados emocionais. Mas fato é que esse amor da ação, esse amor da atividade, ele exige de nós algumas coisas que, quando a gente olha para o amor imaginário, Deus, que o teu amor resplandeça sobre o mundo, até vai, porque nós somos muito fáceis de orar e falar, Deus, que o teu amor esteja sobre o mundo e que seja um instrumento do Senhor. Mas a prática do apacentar que está em Pedro e que nós, como cristãos, e a universalidade do Espírito Santo na tua vida exige, é de que esse amor por Deus, no apacentar das ovelhas, ele seja um amor, ele seja uma forma de obediência ativa. Só que isso exige de nós, primeiro, tempo, que é uma coisa que, vamos concordar, é difícil a gente tirar o nosso tempo, deixar de fazer algumas coisas para nós em prol dos outros. Vai exigir de nós abnegação, negação de si mesmo.
Deixar um pouco os meus desejos de lado por algum momento e para alguns talvez por toda a vida em prol do outro. Vai exigir de nós, olha só que interessante, maturidade. Você sabe por que eu digo que exige de nós maturidade? Se tem uma coisa difícil, e eu falo por mim, que é você demonstrar em atitudes para uma pessoa o amor de Deus, e essa pessoa que recebe essas ações, ela ser indiferente. Você já fez alguma coisa para pessoa ingrata? Você já fez alguma benevolência, algum ato de amor cristão para uma pessoa ingrata? Diga sinceramente para mim, é muito mais difícil de você voltar a fazer um ato de amor de Deus para uma pessoa ingrata. Você faz uma vez, quando vem a reclamação, porque normalmente essas pessoas ingratas, elas reclamam do que você fez por elas, porque você poderia ter feito melhor, ou porque se é para fazer assim eu não queria, ou porque, nossa, coitado de mim, você que é bom, e aquele monte de emoções à flor da pele, emoções mesquinhas, pequenas, que degradam mais a humanidade ainda, invejas, cobiças pequenas, futilidades que não tem nada a ver com o cristianismo. Mas você já fez uma boa ação, um ato de amor de Deus para a pessoa ingrata? Eu vou dizer uma coisa aqui, eu acredito que você vai concordar comigo. Se tem uma coisa diabólica que é capaz de esfriar o amor de Deus em nós, é quando esse amor ativo que você exerceu, ele volta para nós com ingratidão. E daí sim é mais fácil amar a humanidade, mas é muito mais difícil amar o indivíduo. Eu amo a humanidade de uma forma geral no globo, olhando o globo aqui, né, os 6 continentes, eu amo a humanidade. Mas o indivíduo é complicado. E você sabe que isso é nosso, né? Ainda é do ser humano ainda isso. Porque eu já me peguei nessa situação que muitas vezes nós comparamos as nossas atitudes, os nossos amores ativos, as nossas obediências a Deus como um trabalho. Você trabalha para ganhar dinheiro. Aqui não. Aqui você trabalha para ganhar um elogio. Aqui o Mateus trabalha para ser reconhecido. Aqui o Mateus tem um amor ativo para trazer a admiração dos outros. Aqui o Mateus exerce esse amor ativo para ter algum tipo de elevação altruísta que me coloque num outro patamar do que os outros. E que quando nós buscamos no exercer este amor através de uma recompensa salarial, e esse salário eu posso chamar ele de elogio ou do que você quiser, nós temos uma séria tendência a sofrer muito. E nós sofremos e sofremos e sofremos, porque buscamos, no final das contas, não é exercer o amor de Deus, mas é a recompensa que eu posso ter por fazer esse amor chegar até as pessoas. Como diz já o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 13, o verdadeiro amor não busca os seus próprios interesses. Irmãos, nesse sentido, o amor de Deus, o nosso amor para com Jesus Cristo, o nosso amor para com Deus, ele precisa ser um amor maduro. Porque a partir do momento que você consegue amar a Deus de forma espiritualmente madura, você consegue também exercer para aqueles que estão à sua volta aquilo que Jesus Cristo pediu. Nossa maior dificuldade não é amar o mundo. A nossa maior dificuldade é amar o indivíduo. Amar o mundo, de maneira geral, como eu disse, até então que vai, não é tão sofrível. Mas amar o indivíduo, a pessoa, é muitas vezes detestável. Quer um exemplo?
Talvez eu estou falando que pode ter gente que não está nessa situação, tá? Coloca uma pessoa para morar dentro da tua casa. Não precisa ser de morador em situação de rua, não precisa ser desconhecido. Coloca alguém que não mora na tua casa junto com você para morar. Põe essa pessoa para sujar a sua casa junto com você, para comer da sua comida, para assistir a tua televisão, para estar no espaço que é teu, para sentar onde você senta. A probabilidade de que você tenha uma boa relação com essa pessoa, ela é muito... Só o fato de você trazer, ela já é muito boa que essa relação aconteça. A dificuldade é perdurar. A dificuldade é até quando? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. As primeiras mazelas que começam a acontecer na nossa vida, os primeiros desejos pessoais que são transpostos e se contradizem, começa já a trazer sobre nós uma verdadeira indignação. Por quê? Porque nós não somos acostumados a dar para o outro o nosso lugar. E é para a gente se culpar com relação a isso? Eu não vou dizer para se culpar, mas eu diria que se isso não te aflige, é um problema. Mas se isso te aflige de alguma forma, isso te traz algum sentimento de incômodo, puxa, isso aqui na minha vida precisava ser diferente, eu digo que nós estamos no caminho certo. Eu diria que você está caminhando a passos para aquilo que Jesus espera. Porque o maior problema do cristão, que se diz cristão verdadeiramente e não consegue exercer a sua cristandade, está na indiferença, e não no amor e no ódio. A missão desse amor ativo é que aquilo que Jesus Cristo pediu continue nos outros. E eu trago isso para a nossa igreja, né? Que o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo, ele chegue sim através de nós no mundo, através dos missionários que nós sustentamos, através das orações que fazemos. Mas ele chegue também no Brasil, mas ele chegue também em São Paulo, mas ele chegue também em Jundiaí, mas que ele chegue também no seu bairro, mas que ele chegue também nas pessoas que estão próximas a você, mas que ele chegue também às pessoas que estão dentro da sua casa. E que nós possamos, através da fé que professamos em Jesus Cristo, da perseverança da fé, da esperança que temos em Jesus Cristo, e principalmente do amor que você tem por esse Deus, da devoção que você tem pela pessoa de Jesus Cristo, faça com que nós consigamos responder a esse mundo que tanto precisa do amor de Deus, através de um amor ativo, de ações eficazes, que fazem a mensagem de Jesus Cristo chegar até a humanidade. E que seja você essa pessoa, e que seja eu, e que oremos para que sejamos nós, Igreja Presbiteriana Independente de Jundiaí. Pedro, você me ama? Então apacente as minhas ovelhas. Para nós, cristãos, a ressurreição de Jesus Cristo, ela é um momento histórico onde Deus veio dizer ao mundo: eu tenho poder sobre a vida, creiam em mim. Ponto. A sua salvação, meu irmão, eu digo, se você tem fé, ela está garantida diante desse Deus. Continue a história. Você ama esse Deus? Se sim, Ele pede que nós saiamos desse amor, das ideias, das intenções, dos desejos e comecemos a apacentar as suas ovelhas. Eu espero que essa mensagem fique no seu coração como uma mensagem de Páscoa. Nosso mundo, não diferente de outras épocas, porque a maldade, o diabólico, aquilo que nos separa de Deus, sempre esteve aí. Mas os momentos atuais exigem de nós, como igreja, posições maduras, posições que não busquem apenas seus próprios interesses, posições que levem Jesus Cristo ao centro e não os desejos humanos. Que Deus fale ao seu coração
em nome de Jesus. Eu quero agora orar com você para que Deus fale ao teu coração nessa Páscoa, que não termine aqui, que ela continue a partir de amanhã, segunda-feira, nos teus afazeres. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado porque o Senhor esteve entre nós através do seu Filho. Obrigado porque na morte de cruz o Senhor pagou os preços dos nossos pecados. Obrigado pela ressurreição de Jesus Cristo que o Senhor veio mostrar para nós, que a nossa esperança está em Ti, que podemos confiar que em Ti, ó Pai, nós vamos ter o Seu reino sobre nós e viveremos com o Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos ensina a cada dia e que o Senhor nos ensine através dessa palavra, que o Senhor nos ensine através dessa conversa de Jesus com Pedro, que nós podemos ser ainda melhores, cristãos melhores do que nós somos hoje. Nos ensine, Pai, a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Estamos indo para o fim do nosso culto e, como de costume, como de rito, mas principalmente no coração de cada um, como uma adoração, uma vez por mês a gente se reúne também para celebrar a ceia do Senhor. Quero convidar você a, junto comigo, adorar o nome de Deus. Esta semana passada, parece que algumas agências espaciais aí chegaram em Marte. Se você entrar na internet, você consegue ver lá algumas imagens. E eu olhei aquilo, até comentei com a Juliana como o universo é grande, né? E o ser humano aí com a sua capacidade tem conseguido sair um pouquinho ao redor do nosso planeta e tentar chegar em outros lugares. Mas eu fiz essa análise e de repente eu pensei, esse é o nosso Deus, né? Esse é o nosso Deus. E quando você olha o teu tamanho físico perto desse templo, nós já somos pequenos. Perto da cidade de Jundiaí, nós somos minúsculos, né? Perto do Brasil, um grão de areia. Perto do mundo, o que poderia comparar menor que um grão de areia? Um átomo. E perto do universo, né? Qual o nosso tamanho? Qual o nosso tamanho? Nosso tamanho é do tamanho do amor de Deus para conosco. Acho que essa é uma definição, né? Um Deus que quer os seus perto dele. E a demonstração é a nossa celebração hoje. Entregou seu filho numa cruz por causa do seu e do meu pecado. E ele fez isso antes de morrer. Ele celebrou, ele abençoou a ceia junto com seus discípulos. E o apóstolo Paulo diz isso muito bem lá no texto de Coríntios, que diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Fazei isto em memória de mim. E depois de ter ceado com o pão, ele também tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança. Fazei isso em memória de mim. Todas as vezes que vocês comerem do pão e beberem do vinho, vocês anunciam a morte de Jesus Cristo até que Ele venha. Como na nossa fé, Ele ainda não veio. Olha só, como através da nossa fé, Ele ainda não veio buscar os seus. Nós continuamos esperando a vinda de Jesus. Pai, obrigado pelo Teu amor.
mesmo diante de uma grandeza incompreensível para nós, a gente sente, a gente vê, a gente participa de um tempo, de um Deus que olha para nós, que olha com amor, que olha com compaixão, com misericórdia, que olha com perdão. Um Deus que se fez carne, esteve entre nós, pagou o preço pelos nossos erros. Em nome de Jesus, nós te pedimos perdão. Nós clamamos ao Senhor, ó Pai, que se compadeça de nós. E que essa celebração, que celebra o teu amor por nós, amor incompreensível, um poder de amor que não podemos compreender na sua totalidade, mas que um dia vamos compreender quando estivermos junto com o Senhor. Receba, ó Pai, o nosso culto, receba a nossa adoração, em nome de Jesus. Convido você que está preparado aí no seu lugar a celebrar a ceia do Senhor, comendo o pão e bebendo do cálice do Senhor. Senhor Deus, nós entregamos nas Tuas mãos esse momento e que haja em nós, ó Pai, o discernimento do Teu Espírito Santo de saber a prática que fazemos aqui. Esperamos a Tua volta, esperamos o Teu reino, esperamos Ele por completo sobre as nossas vidas, Pai. E celebraremos continuamente, ó Pai, a Tua morte, a Tua ressurreição, até que o Senhor venha buscar os seus. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Meu irmão, antes de receber a bênção, quero convidar você a pegar o teu telefone aí, escolher um membro da sua igreja, da nossa igreja, ou uma pessoa que participe dos cultos conosco e mandar uma boa semana para ele na bênção do Senhor. Pode parecer uma atitude simples, mas ela tem muito efeito em nós como cristãos, como comunidade, tá bom? Desafio você, se você tá agora aí participando, ou se você está assistindo na segunda-feira o culto, que eu sei que tem alguns assistindo na segunda, desafio você, manda um Deus abençoe, uma ótima semana para alguém da nossa igreja ou alguém que está da nossa comunidade aqui, amém? Vamos receber a bênção? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com você, esteja comigo, esteja com todas as pessoas que professam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a sua semana. Estou nos braços daquele que nunca me deixou.